aqui, tá? Pronto, iniciou, né? Pronto, iniciou. Então, já está gravando. Pastor Diógenes, ora aí, pedindo a bênção de Deus para essa segunda turma e essa dobradinha que a gente vai fazer aqui esse ano, né? Vai dar certo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz de Cristo Jesus. Vamos conversar com o Papai do Céu. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui nessa noite, noite esperada. Nós queremos aprimorar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Obrigado pela sua graça e misericórdia, por ter nos alcançado, por ter colocado dons para que trabalhemos em prol do avanço da sua obra. E estamos aqui para executar com excelência tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Quero rogar a bênção do Senhor sobre a vida do pastor Alex, desde já, o líder desse projeto. Muito obrigado por sua disponibilidade. Continue iluminando a sua mente, o seu coração, dando estratégia, suprindo todas as suas necessidades no nome santo de Jesus. Assim como de cada um dos alunos, daqueles que estão aqui procurando saber mais informações acerca desse curso, o Senhor continue a trabalhar nos seus corações, que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor continue a ser feita, no nome santo de Jesus. Nos abençoa em tudo aquilo que foi planejado para acontecer nessa noite. Homem traça os planos, a resposta correta vem do Senhor. Então, que o Senhor fique à vontade para ministrar da maneira que o Senhor assim desejar por meio das nossas vidas. Me abençoa também como colaborador durante esse período, que eu possa ser uma bênção também nas suas mãos. Dessa forma, eu te oro grato em nome de Jesus. Amém. 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 Então, gente, vamos lá. Eu vou colocar para vocês aqui uma apresentação, tá? São alguns slides que eu quero usar com vocês aqui, tá bom? E aí? Só um minutinho. Por que não está aparecendo tela cheia? Tá, agora tá. Então, vamos lá. O curso Querigmáticos, ele, apesar de ter só uma turma formada, oficialmente com esse nome, mas ele nasceu há mais ou menos 13, quase 13 anos atrás, tá? Não, mais de 13 anos. Quando eu iniciei meu ministério ali em Vitória da Conquista, eu cheguei, a igreja tinha um tempo, né, sem pastor, tinha 2 anos sem pastor, e estava com algumas demandas, assim, muito urgentes. E aí eu pensei, pastor jovem, né, hoje não tanto mais, assim, como outrora, pastor jovem, olhei para a igreja, olhei para minhas fraquezas, minhas limitações, eu falei, eu não vou dar conta de fazer esse trabalho sozinho, eu preciso de uma liderança. E aí, o que foi que eu pensei? Eu tinha, antes de fazer seminário, o pastor Jorge também conhece o seminário Logos, onde eu me formei, né, onde ele também teve a sua formação. O seminário Logos tinha um curso básico. E eu lembrei do Logos, eu falei, rapaz, o curso básico do Logos cairia bem aqui para essa liderança, para preparar esses irmãos, muitos irmãos com muita vontade de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, mas alguns que ficavam com receio. Não era medo, não era covardia, não era má vontade, era receio, de repente. Se eu dirigir um culto e ler um texto da Bíblia e explicar errado, né? Estou começando ali um culto e aí, de repente, eu abri a Bíblia em um texto e eu não sei explicar. E aí, olhando para essa necessidade, eu formei um grupo de irmãos ali, eu acho que 7, a primeira turma, se eu não me engano, tinha 7 ou 8 irmãos, né? Não lembro assim o número exato. E aí esses irmãos eram presbíteros, eram diáconos, era gente que estava na liderança da igreja. E aí, a partir dali, daquela primeira turma, eu comecei a ver que era algo fundamental para a liderança da igreja a gente ter líderes que se sentissem confiantes para fazer aquilo que Cristo nos chamou para fazer, né?
Então, por vezes, a gente vai pregar, a gente vai dar uma aula na escola dominical e a gente se sente inseguro por não ter um preparo, né? Um preparo. E aí foi que surgiu a minha história, né? Ali em Vitória da Conquista, preparando líderes. Nessa brincadeira, veio a segunda turma, veio a terceira, e, para a glória de Deus, eu deixei o pastorado da igreja há 2 anos e pouco, mas hoje a igreja tem uma liderança totalmente ali, filha daquele lugar, né, daquele trabalho, e os irmãos tocando o trabalho do Senhor ali com muita maestria. Por quê? Porque se você não entender isso, né, se nós não entendermos que nós precisamos preparar uma nova liderança para dar sequência sempre ao trabalho, seja na escola dominical. Eu estou com a classe da escola dominical, eu tenho que preparar alguém para me substituir, porque nós não somos insubstituíveis, nós não nascemos para semente, como diz minha avó, então eu preciso olhar, né, para essa nova geração que vai se levantar. Então, o curso querigmático não tinha esse nome, né, não tinha esse nome, mas era um curso de formação de obreiros. E aí eu pensei, né, pensando em vários nomes, eu lembrei do querigma, porque, na verdade, o querigma é uma palavra grega, e eu vou explicar daqui a pouco para vocês, vou mostrar no texto bíblico. O querigma tem a ver com o conteúdo do que pregamos. Mas não só o conteúdo, porque a gente vai ver que alguns textos sempre vai conectar conteúdo com forma. Ou seja, o que eu prego e como eu prego. As duas coisas são importantes. Você pode ter o melhor conteúdo dentro do seu coração, mas se você não souber passar para as pessoas, aí já entra o como, né? Como passar aquilo que eu tenho já no meu coração? Porque nós já temos as nossas convicções, as nossas certezas sobre a palavra de Deus. Mas e aí, como é que eu passo isso para as pessoas? Através do evangelismo, através do discipulado, através de uma célula, um grupo pequeno, um grupo de crescimento, uma classe de escola dominical. Como é que eu passo isso adiante? Como é que eu transmito essas verdades? Então, querigma tem a ver com o conteúdo, com a essência da mensagem cristã. Nós recebemos uma mensagem, né? E aí nós precisamos compartilhar essa mensagem. Então, eu quero me apresentar rapidamente, depois o pastor Diógenes também. A nossa família está aqui na tela para que vocês conheçam. A maioria aqui nos conhece pessoalmente, né? Mas eu sou o pastor Alexandro, eu fui ordenado pastor no ano de 2009, ali em Salvador. Fiquei 2 anos em Salvador como pastor auxiliar, na época do pastor Neto, né, pastor Manuel Neto. Aí depois eu fui e assumi ali a igreja em Vitória da Conquista, Igreja Evangélica Congregacional de Vitória da Conquista, onde eu me dediquei ali durante 13 anos, quase 13 anos, né? Faltava pouquinho, faltava 3 meses, né, para completar 13 anos à frente daquela amada igreja, que eu sou membro até hoje e tenho um carinho muito grande, né? Nessa foto aqui está a minha família, né? A irmã Geisa está aqui, vocês devem estar vendo aí, né? Então, a irmã Geisa está aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma... Deixa eu usar aqui as ferramentas do próprio Meet, né? Cadê? Tinta temporária aqui. Então, a irmã Geisa, tá? Aqui é o Alan Gabriel, ó, o Alan Gabriel, que é o meu filho mais velho, vai fazer 16 anos esse mês. Aqui é o Aleph, tá? Que vai fazer 10 anos. E essa pequenina aqui é a Pietra. Pietra, ela que é a nossa filha do coração, né? Nossa filhotinha, ela já tem 3 anos e está com a gente há 1 ano e meio, e nós estamos no processo de adoção. Então, os irmãos continuem orando, quem já tem orado, né, por esse processo. Eu sou pastor,
Sou professor também, professor de Geografia da Rede Estadual da Bahia. Fui aprovado nesse último concurso de 2022 e, por isso, vim morar em Mortugaba. Mortugaba, existe, viu, gente? Está no mapa, olha aí. Porque tem gente que diz assim, onde é isso? É uma cidade da Bahia, você tem que se informar, olhar melhor o mapa da Bahia. Então, Mortugaba me acolheu nessa terra maravilhosa aqui, e aqui nós temos trabalhado com jovens e adolescentes, não dentro de uma igreja congregacional, nós estamos trabalhando, ajudando, cooperando com o pastor Batista aqui na cidade, e servindo ao reino de Deus, né? Até que Deus nos dê aí uma direção de como é que vai ser a nossa sequência no meio congregacional. Então, a gente tem orado por isso, orem, nos ajude em oração por essa causa, em nome de Jesus, tá? É uma breve apresentação. Pastor Diógenes, fala um pouquinho aí do irmão, para que os alunos possam conhecer também, e um pouco da sua família e ministério. Amém, obrigado. Mais uma vez, graça e paz de Cristo Jesus. Meu nome é Diógenes, sou servo de Deus há quase 27 anos, chamado por ele para ser pastor e músico, ordenado pastor desde o ano de 2012, ali na Igreja Evangélica Congregacional no Cabula, da qual o pastor Alex também é oriundo. Eu não sou um congregacional raiz, sou um congregacional Nutella, porque eu sou de origem batista nacional. Fiquei na Igreja Batista Nacional por quase 10 anos e há praticamente 17 anos eu estou na seara congregacional. Então, estou há mais tempo na seara congregacional do que entre os batistas. Sou casado há 21 anos, o nome da minha esposa é Wendy, está aí na tela. Temos 2 filhas, a Sofia Ellen, tem 12 anos, vai fazer 13 anos esse ano, e a Alice Beatriz, que tem 7, vai fazer 8 anos. Eu fui formado no mesmo seminário do pastor Alex, Seminário Teológico Logos, ali em Salvador. No ano de 2012, eu consegui convalidar o meu diploma na Faculdade Batista Brasileira, então também sou bacharel em teologia pela Faculdade Batista Brasileira, e Deus me deu a oportunidade de fazer uma pós-graduação pela Uniaselv, também em teologia, onde eu tive êxito no ano de 2020. Assim como o pastor Alex, eu fiquei 3 anos auxiliando o pastor Manuel Neto ali na Igreja do Cabula, depois da ordenação, até o ano de 2015, quando Deus nos deu a oportunidade de ir pastorear, né, o nosso primeiro pastoreio enquanto pastor-presidente na cidade de Itaberaba. Foram 3 anos e 4 meses pastoreando aquela igreja ali em Itaberaba. Depois fui para Jequié, onde fiquei durante 4 anos e 15 dias. E aqui, agora, na Igreja Evangélica Congregacional, na terceira Igreja Evangélica Congregacional de Feira de Santana, onde eu estou findando um mandato. Agora, no dia 25 de fevereiro, estou orando ao Senhor para que Ele possa nos direcionar para um outro ministério. Recebi com muita alegria esse convite do pastor Alex para estar com os irmãos. Já tive a oportunidade de ministrar em alguns outros seminários, principalmente o Logos também. Eu tive a oportunidade de ministrar algumas cadeiras no seminário Logos, foi onde nós nos formamos, e depois em algumas extensões do CFTBN, que é um Centro de Formação Teológica Batista Nacional. Apesar de ter saído do meio Batista Nacional, ainda permaneci com elo de amizade com alguns irmãos e pude também ministrar algumas cadeiras com os amados, né? E para mim é uma alegria, porque eu gosto, né, de trabalhar com isso, formação de liderança, discipulado. É uma herança, né, que a gente recebe também da Igreja do Cabula por conta do pastor Manuel Neto, e é algo que a gente gosta de fazer também, formar discípulos. Então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Espero que seja uma bênção essa nossa jornada de fevereiro até novembro, pastor Alex. Maravilha, maravilha. Bom, gente, então, vocês conheceram um pouquinho aí, né, dos 2 professores. Não significa dizer que serão somente nós 2, tá? Pode ser que em algum momento a gente recorra a amigos, né, que vão também aqui contribuir, participar aqui da nossa formação, tá? Nós temos pessoas aqui de vários lugares do Brasil, né? Vários lugares, isso é muito bom. E aqui eu coloquei na tela para vocês verem que gente de carne e osso, igual a vocês, né? Igual a mim, igual ao pastor Diógenes, fez o curso, sobreviveu durante 10 meses, ano passado. Então, essa é a turma querigmáticos,
me parece que tem alguns que estão aí, né? Porque tem hora que eu fico olhando aqui a tela, mas como é muita coisa para dar conta aqui, gente, tá? Então pode ser que eu me passe aqui de dar uma saudação assim específica, né, para alguns. Mas nós aí, ó, tem o Carlinhos, cadê a galera aí do ano passado? Se manifestem aí para Pastor que Alex, quer pedir para o pessoal ir colocando aí na tela, no chat, o nome de onde está assistindo? perfeito. É esse caminho aí mesmo, pastor Jorge. Então, gente, coloque aí, você que está participando hoje, coloque aí de onde é que você está, para que os demais conheçam, né? E tem algumas pessoas aqui também que são visitantes, que estão participando, alguns já fizeram o curso, a irmã Joselita também está aqui, que eu estou vendo, fez o curso no ano passado. Então, na tela aí, vocês têm a, a turma do ano passado, que foi muito, muito proveitosa, muito boa, uma turma participativa. Olha, gente, para bater nessa turma aí vai dar trabalho, viu? Vai dar trabalho, porque eles eram realmente, assim, muito, muito, muito participativos, sedentos da palavra de Deus. E as aulas estão gravadas, né? As aulas da turma do ano passado estão no YouTube, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, como é que vocês também podem acessar, né? Já quem já quiser ir vendo alguma coisa das matérias. Tem aluno que é ansioso, né? Gosta já de antecipar as coisas, né? A irmã Cíntia, olha o pastor Jorge, quem está aqui, a irmã Cíntia, pastor Gustavo, mande aí o nosso abraço aí, né? Para o pastor Gustavo. Gente, ó, o querigmático já pode se dizer que é internacional, viu? Porque nós temos uma hermana paraguaia, né? Bendiciones, hermana, mas ela já está no Brasil, ó, há muito tempo. Cíntia é uma família muito querida, né? E o filho dela também, Gustavo, né? O Gustavo vai fazer também o curso. Rapaz, eu estou numa alegria só. Pastor Diógenes, me ajude aí, porque é muita gente falando, né? Se quiser comentar aí. Estou vendo que, graças a Deus, tem gente de todo canto do Brasil, seja Bahia e fora da Bahia também. Rio de Janeiro aqui representado, irmão Adriano, Marlene Jequié, a Renério da Congregação do Feira 10 em Feira de Santana, Carlinhos de Brejões, Marliane de Salvador, pastor Kleber, aqui também Luane de Miguel Calmon, pastor Lapa, Fabiane do Rio de Janeiro, Emerson Elisângela, obreiros além no campo de Santa Cruz Cabralha, Kimberly de Mortugaba, Isso. Andressa Salvador, Lindéia de Santa Cruz Cabralha, Edilson, aqui do Tomba. Andressa é sobrinha de Geisa. Viu? É? É adolescente, está aqui firme aqui. Glória a Deus. Ela está trabalhando com célula, diz que quer servir melhor ao Senhor, né, Andressa? Então, se ela quiser ativar o microfone depois aí, falar um pouquinho. A gente tem Rosana, que é irmã, minha cunhada, né? É irmã de Geisa, mãe de Andressa, né? As duas vão estudar junto, uma vai ajudar a outra. Então, nós temos aqui casos aqui de família mesmo, né? Aí, a gente de muitos, muitos lugares aqui, Vilar dos Teles, a irmã Cíntia, a irmã Josiane aqui também de Feira de Santana, Camila de Saquarema, olha aí, Guilherme que está falando lá, de Vilar dos Teles, a Ana Clícia de Vitória da Conquista. E eu tenho outra cunhada aqui, viu? Outra cunhada aqui, Fernanda. Fernanda também, irmã de Geisa. Rapaz, o negócio aqui tá bom demais. Então, quase 80 pessoas, meu nobre. Pois é, muita gente aqui. Aqui a Maria Silvéria de Belmonte, onde há um campo missionário aberto agora ali pelo pastor Jacó também. Pastor Diogo, filho da irmã Edivalda, lá de Itaberá. Pastor Diogo, hoje pastor de uma comunidade ali em Aracaju. Seja bem-vindo. Tatiane, IEC A Boa Esperança no Rio de Janeiro. Dulce de Mortugaba. Alexandra, Santa Cruz Cabralha. Ó, Santa Cruz Cabralha em peso, viu? É. Rapaz, ó, pastor Jacó, meu irmão, tá na live, por isso que eu tô sentindo um peso de glória aqui, rapaz. Tô sentindo. Pastor Jacó, cabulense também. Encabulado. Pastor Jacó, meu irmão, abra seu microfone, dê uma saudação de paz aí. Mas fala em português, não fala em hebraico, não. Pois.
Será que ele dá para falar? Aguinalha. Pessoal de Cascavel também, viu? Ó, Cascavel, Igreja Batista Betel. Além da... Fala, Jacó. O homem tá trovejando aí, rapaz. Graça e paz, meus mestres. Aê, o homem aí. Maravilha. Pastor Alex, parabéns pela iniciativa de lançar o Querigmático 2026. E ainda mais na presença e apoio do pastor Diógenes. Vai ser uma bênção esse ano. Amém, querido, amém. E você vai ser Deus chamado abençoe você. aqui, viu? Amém, meu irmão. Amém. Fica com Deus. Sucesso para vocês aí. Amém, querido, amém. Ó, eu tenho aqui algumas mãozinhas levantadas. Eu creio que a gente quer se apresentar, é isso? Deixa eu ver aqui como é que está aqui o... Deixa eu ver como é que está a ordem aqui, Diogo. Cadê o pessoal que levantou a mão? Aqui, Luciene, Rose, Edilson também. Pronto. Irmã Luciene, você quer falar, irmã? Ó, tem Rose, Luciene e Edilson. Se quiser falar, é só abrir o microfone. Eu ia fazer uma apresentação, cada um falando, só, gente, é muita gente. Se todo mundo for falar, a gente vai perder um pouquinho do foco da aula inaugural, tá? Mas eu gostaria, assim como eu dei a oportunidade ao pastor Jacó, eu gostaria de ouvir pelo menos 3 alunos, né, pastor Jorge? Pelo menos 3 alunos que pudessem falar. Sim. Qual é o nome, qual é a cidade, qual é a expectativa, né, para esse curso. Se ninguém falar, eu vou sortear alguém aqui, viu? Então, bora pelo amor, né? Ó, os irmãos que estão com a mão levantada aqui, eu não sei se eles querem falar, como não se pronunciaram, eu vou baixar aqui a mãozinha, tá? Pronto. Marcos, quer falar, Marcos? Fala aí, queridão. Bom, prazer, meu nome é Marcos Vinícius, sou de São Lourenço, Minas Gerais. O pastor Vinícius, né, partilhou comigo o link para poder acessar, fiz a inscrição no Querigmáticos. Achei muito interessante, né, esse princípio. Recentemente, tenho tido as oportunidades de ministrar alguns cultos, também ministrar os estudos na EBD. Também eu fui ascendido, né, como líder dos jovens da congregacional aqui de São Lourenço. E estou muito ansioso mesmo, né, para esse novo projeto, para esses 10 meses de estudo. Principalmente, né, recentemente eu entrei para estudar um pouco do grego e também do hebraico, mas a gente vai, eu acredito que vai entrar mais no grego, né, por causa do nome, querigmáticos e tal. E é isso, estou muito animado, tenho 20 anos e estou há uns 6 anos na congregacional de São Lourenço. Tá? É isso, eu diria. Maravilha, Marcos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vinícius é um pastor muito querido nosso. Eu transmito aí o nosso abraço. Irmão, Edilson, quer falar, Edilson? Sim, pastor. Fala, queridão. Paz do Senhor. Sou natural Amém. aqui de Serrinha, na Bahia. E aí tem 8 anos que estou aqui atuando aqui em Feira de Santana. E aí, quando foi o ano passado, a minha esposa, a irmã Fátima, ela tomando esse curso, eu sempre procurava escutar algumas coisinhas, aprendendo que ela... como é que diz, ouvindo, e eu tinha aquele desejo, e graças a Deus, este ano, Deus me concedeu esta graça de eu estar participando, fazendo esse curso com o pastor Alex, com o pastor Diode, com os outros irmãos aí, e graças a Deus, hoje é uma honra, uma alegria, eu hoje estar fazendo parte da família congregacional, sempre eu costumo dizer isso, cheguei na igreja congregacional com a decisão de fazer parte de lá, no dia 20 de fevereiro de 2022, no mesmo ano, no final do ano, lá para 13 de novembro, recebi o batismo, fui batizado, e hoje, para a honra e glória do Senhor, eu tenho essa alegria, essa satisfação de eu estar servindo ao Senhor. E cada vez mais, a minha expectativa é crescer diante da presença de Deus e aprender o que é correto e o que vem do Senhor.
Aí, pastor Jorge, comenta aí, porque você conhece essa família preciosa aí. Eu fiquei feliz com a iniciativa dele, né? Procurar saber mais sobre o curso. Ele ficou aguardando com ansiedade a questão da quantidade de alunos, né? Para se fazer presente, enquanto a gente disse, né, que ela não poderia entrar, que independente da quantidade ele poderia fazer, então ele se alegrou e já se matriculou, é um dos 3 alunos matriculados aqui da nossa igreja. Para a gente é uma alegria, né, um fruto que veio através da esposa, né, irmã Fátima, que já está trabalhando, viu, ela extremamente tímida, já está dirigindo o culto de oração, já dirigiu em janeiro, fora, né, um grupo pequeno, e vai dirigir na igreja esse mês de fevereiro. Então, olha o curso frutificando aí. Ô, irmãos, quando eu recebi essa informação da irmã Fátima, eu fiquei muito feliz, né? Porque esse é o objetivo do querigmático, né? Pessoas que, às vezes, se sentem um pouco, assim, retraída, não consegue, talvez, tomar a frente, assim, de alguma coisa na igreja, e aí a pessoa vem, estuda, se prepara, ora, claro, a parte espiritual é o principal, mas, às vezes, falta aquela pessoa se sentir segura do que está fazendo, né? Então, quando o pastor Diógenes comentou sobre essa iniciativa da irmã aí, depois de fazer o curso, ela querendo servir na igreja, em algum ministério, ajudar, então, realmente, isso nos encoraja, né, a continuar, sabendo que nenhum trabalho que a gente tem feito aqui é em vão, né? A gente sabe que Deus está abençoando. Então, Edilson, seja bem-vindo, viu? Mais um querigmático, né, que queira falar. Tem muita gente aqui. Olá, querido. Amém, querido, amém. Pastor Diógenes, alguém falou alguma coisa no chat aí? Eu acho que a gente... Não, colocaram os nomes aqui, tem gente aqui até da igreja Fluminense, a primeira igreja, né? Aqui no Brasil tem gente da Fluminense, tem gente de Seropédica, São Paulo também aqui se fazendo presente, mas por enquanto estão só se movimentando no chat, sem tem uma abrir o galera aí da microfone. Comec, né? Tem a galera da Comec aí, não sei se o Felipe já está aí, tem Felipe, tem a Lohana, quem mais? Tem a Tatiane, Yasmin, olha, tá todo mundo aí, viu? Então, a Comec é uma confederação, né, de mocidade da nossa denominação, e eu fiquei muito feliz com o apoio, né, o apoio da diretoria da Comec, e nós temos aqui 4, por enquanto, né, quem sabe a empolgação deles aí vai contagiar aí, ó, e vai contagiar outros jovens, porque eu também tenho esse desejo no meu coração de ver mais jovens servindo, né, nos ministérios da igreja, adolescentes dirigindo culto com, sabe, com desenvoltura, com unção de Deus, com conhecimento da palavra. Então, a gente tem orado por isso, e esse é o objetivo do curso querigmático, né? A gente não é um seminário, tá, gente? Tem muita gente que fica assim, é um seminário que a gente vai se formar para ser pastor, para ser... Não. Nós temos casas de profetas, né, na nossa denominação, que é para isso, para esse objetivo. O Querigmáticos, ele tem mais um foco nessa liderança que está iniciando o seu trabalho, né, que quer pregar na igreja, quer pregar numa célula, quer discipular pessoas e que precisa conhecer mais da Escritura, se aprofundar mais para fazer isso não só com boa vontade, né, mas com conhecimento de causa. Olha, eu abro a Bíblia, eu entendo o que eu estou lendo, consequentemente, eu vou explicar corretamente, né? Eu não vou correr o risco. Já pensou, gente? Já pensou a palavra de Deus? Você colocar na boca de Deus coisas que ele não disse? Então, o temor que a gente tem no nosso coração, né? Quando a gente está pregando, quando a gente está discipulando alguém, dando um conselho, imagine, você abre a Bíblia para fazer um aconselhamento com alguém, dá um conselho para a pessoa, e aí você distorce o que Deus está falando. Olha que perigo. Então, o curso Querigmáticos é justamente para que você se sinta mais confiante para servir a sua igreja, para ajudar a sua liderança,
né, para desenvolver o dom que Deus te deu, o dom que Deus colocou nas suas mãos. Seja com adolescentes, seja com mulheres, seja na oração da igreja, seja no louvor. Olha, se tem uma área que a gente precisa, o pastor Diógenes é especialista aí na área da música, se tem uma área que a gente precisa de gente com cabeça boa, boa de Bíblia, é a área da música. Não é isso, pastor Diógenes? A gente precisa de pessoas treinadas, que quando vai ministrar um louvor, cantar uma canção, sabe o que está fazendo, não é, pastor Diógenes? Com certeza. Quem sabe Deus até permita de fazer algum tipo de workshop, um mini seminário aqui falando sobre o assunto. Nós temos alguns materiais que falam sobre isso. Alguns irmãos em Vila dos Teles foram alvos, inclusive, dessa ministração nossa virtual também, irmãos na IEC Xande Cruz. Então, tem material aí para trabalhar com músico também, né? E com todos que estiverem presentes para saber um pouco mais dessa realidade. Quem pode fazer parte de um ministério, o que é que seria interessante, né? As características. Muito bom. Quem sabe haja possibilidade para isso. Amém, amém. Queridos, eu vi que teve mais alguém que levantou a mão, deixa eu identificar aqui. Maxwell, queridão. Fala aí, Maxwell. Boa, paz de Jesus. Amém, querido. Fala aí. Sou ovelha do pastor Ricardo Teixeira. E ele esteve em Goiânia agora, na semana passada. E ele chegou bastante otimista, bastante alegre e já botou no grupo da igreja a respeito desse curso. E no domingo, no culto, ele falou bastante e pediu para quem pudesse fazer esse curso. Ele indicou, falou bem, muito bem a respeito de quem estaria dirigindo. E ele falou comigo diretamente, eu decidi fazer e estou bastante otimista aí para essa segunda-feira aí, que a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém, querido. Muito bom saber disso. Inclusive, gente, eu quero dizer para vocês que hoje, na aula inaugural, nós não iremos aprofundar em nenhum conteúdo ainda, certo? Eu vou mandar para vocês o cronograma de aulas. Vocês vão ver, por exemplo, semana que vem. Pastor, mas ninguém vai para o carnaval. Sim, mas vai para retiro, vai para algum trabalho de impacto. Então, a gente sabe que os irmãos costumam ter alguma programação com a igreja. Então, por isso que a gente, já na semana que vem, a gente não tem aula. E aí, de hoje a 15, a gente retoma já com conteúdo substancial mesmo, né? A gente vai, a partir desse conteúdo aí, trazer para vocês tudo aquilo que a gente se propõe no curso Querigmáticos, tá? Então, a primeira disciplina que a gente vai iniciar é a introdução bíblica, que eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco, tá? Tem mais uma pessoa aqui com a mão erguida, eu não estou conseguindo identificar o nome aqui. É Mano? Não, Edgelson. Fala, meu queridão. Ativa seu microfone aí. Aí, agora sim. Boa noite, Boa. a paz do Senhor. Eu falo aqui da Primeira Igreja Evangélica Congregacional de Iporã, Paraná, pastor Gustavo Serafim. E eu queria falar, eu sou fruto do projeto Unison Braga, desde 2008 estamos aqui, levando a palavra de Deus, e eu creio que esse momento que nós vamos estar junto aqui vai ser para mim se aprofundar mais, né, também no meu ministério, e também tá fazendo melhor para Deus, né? E eu queria só falar um alôzinho aí para vocês todos, beleza? Meu querido, olha, seja muito bem-vindo, viu? Vai ser, assim, uma alegria. Inclusive, eu estou com a expectativa, assim, muito alta com essa turma, porque, assim, gente, vocês vão perceber que as aulas aqui, elas são muito mais trocas, né? A gente não vai ficar aqui falando sozinho, não, tá? Ano passado eu trabalhei praticamente só como professor, mesmo assim eu não aceitava ficar falando sozinho,
Imagine agora eu nessa dobradinha aqui, eu e o pastor Diógenes, aí é que eu não quero ficar falando sozinho. Então, a gente vai ter esse tempo de troca mesmo, e é o que a gente deseja, tá? É o que a gente precisa, porque é nessa troca que a gente vai aprender mais a respeito da palavra de Deus, e não só a respeito de entender a Bíblia, mas entender como é que a gente pratica a Bíblia. Por isso que, às vezes, é importante ouvir um testemunho de um irmão, aquilo que ele está fazendo que está dando certo. Tem professores aqui de escola dominical que querem melhorar a sua prática e que, de repente, ouve um comentário de um colega aqui na sala, já anota alguma coisa ali e já coloca em prática. Então, essa troca vai ser muito, muito importante, muito bem-vinda aí. E dinamiza, né, gente? Quando o pessoal fala assim, meu Deus, já passou a hora, já acabou. Pois é, justamente porque ninguém ficou aqui só falando, tá? Mas beleza. Então, gente, eu vou partir aqui dos fundamentos, tá? Pastor, quais são os fundamentos que a gente precisa ter num curso como Querigmáticos, né? E aí, a gente tem alguns fundamentos. Todos eles derivam da Bíblia. Se você olhar, a Bíblia está aqui no centro, né? A imagem da Bíblia. Mas o que é da Bíblia? Quais são os fundamentos? Então, primeiro, conhecimento. Gente, você não pode ensinar aquilo que você não conhece. Parece até clichê, né? Parece até frase de efeito. Eu tenho um amigo em Conquista, pastor Davi Amantes, que ele fala, irmãos, eu vou soltar agora uma frase com defeito. Uma frase com defeito. Parece frase de efeito, mas não é. Nós só podemos ensinar aquilo que nós conhecemos. E quanto mais você conhece, você já reparou? Eu sou professor. Aqueles assuntos, por exemplo, de geografia que eu mais conheço, que eu mais domino, são as minhas melhores aulas. São as aulas que eu consigo, sabe? Sabe aquele que você nada de braçada, né? É aquela aula que eu dou de olho fechado. Agora, quando é um conteúdo assim mais problemático, eu percebo que a aula já fica um pouco mais truncada. Eu fico buscando informação no cérebro ali durante a aula, fico, né, divagando em alguma coisa. Por quê? Porque eu estou falando de algo que eu não domino. Então, o conhecimento de Deus, ele tem de ser um fundamento da nossa prática. E isso aqui não é só para quem é líder, isso aqui é para quem é cristão. Né? Para quem é cristão, qual é o fundamento? Então, a gente precisa conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Mas é interessante que o conhecimento ele tem níveis. E aí, um outro fundamento é o quê? É a profundidade. Se eu quero pregar e ensinar a Bíblia, eu tenho que buscar um certo grau de profundidade. Né? Eu sempre penso assim, olha, se você vai falar 5 minutos, você tem que ter na sua mente 50. Você tem que ter conteúdo para 50. Por quê? Porque aqueles 5 que você vai falar vai ter profundidade. Agora, se você vai falar 5 e você só tem acumulado na sua mente ali 5 minutos de conhecimento. Então, quando terminar os 5 minutos, já que o povo se empolga, diz, não, fala mais, prega mais, né? Aí você diz assim, irmão, eu agradeço a minha oportunidade, porque daqui desse mato não sai coelho mais nenhum, né? Então, o fundamento precisa vir com conhecimento e também com profundidade. E aí, né, nós que somos filhos do Logos, missionária Carmen, né, que era a nossa diretora, né, pastor Diógenes? Ela não deixava passar nada, gente. Não adianta você ter conhecimento e profundidade e você não ter autoridade. E é interessante, quando o povo disse assim, olha, Jesus não é igual aos escribas e fariseus. Quem é que lembra aqui desse versículo? Bora ver, Dió, quem é o povo bom de Bíblia aqui? Quando o povo chegou e falou assim, olha, ele ensina diferente.
Ele não é igual os escribas e fariseus, porque ele ensina. Quem é que lembra aí o que é que está escrito? Quero ver se vai ter um crente guerreiro aí, bom de Bíblia, que vai botar no chat aí o endereço dessa passagem bíblica aí. Olha, Felipe já falou aí. ele não ensina. Quem? Felipe Machado, Felipe. como quem com autoridade. Jesus ensinava como, Felipe? Com autoridade. Mas eu quero alguém que ache onde é que está o endereço aí. Eu quero na Bíblia. Cita o versículo inteiro aí, ó. Coloca aí. Vou dar uma dica, está no Novo Testamento. Bora ver, Jó, se tem alguém bom de Bíblia aí. Pode pescar, consultar, gente. a Eu gente não deixo. vai brigar, não. Pode consultar aí, a gente não vai brigar, não. Pode pesquisar, eu deixo. Mas é isso. Enquanto alguém coloca, o que é que a gente precisa? A gente precisa desse fundamento. Gente, olha, rapaz, o Diogo aí. O Diogo é crente mesmo, viu? Aí, pastor Diogo. Pastor, rapaz, a bagagem é boa. Pastor Diogo, muito obrigado, querido, pela sua participação, pela presença. Então, assim, Jesus ensinava de forma diferente. Não era só, ele não dominava um conteúdo. Não é essa a proposta do querigmático. O pastor Diógenes lá falou na aula que se eu dominar o conteúdo, eu vou me tornar o maior pregador do Brasil, né? O melhor professor de escola dominical do Brasil. Não. Tem muita gente que domina o conteúdo, sabe muito de Bíblia, mas perde na autoridade. E aí é sério, você não gosta de ouvir quem não vive. Fulano não vive o que está pregando, né? Por que que eu coloquei aqui foto da nossa família? Por que que eu coloquei aqui que a gente é pastor? Porque, gente, hoje, infelizmente, a gente não pode sair acreditando assim. Você tem que ter uma referência, né? Você tem que saber de quem é que se trata aí. Porque a gente vai se submeter a um ensino de homens que são reprovados diariamente pela sua prática, a gente não pode. Então, nós precisamos conhecer o Senhor, né? Conhecer a palavra do Senhor e buscar essa autoridade. E aí vem o que eu disse para vocês, né? Que a gente ia falar um pouco aqui. Na Bíblia, pastor, pregação e ensino é a mesma coisa? Aí eu vou mostrar para você que na Bíblia os termos são diferentes. E se os autores da Bíblia, no caso aqui, né, a gente tem Mateus e a gente tem aqui o apóstolo Paulo. Mateus e o apóstolo Paulo aqui, né, que escreveu a segunda carta a Timóteo. Se os autores da Bíblia usaram termos diferentes, eu fico pensando assim, se fosse a mesma coisa, por que ele ia usar um termo diferente? Então, a pregação na Bíblia, normalmente vai aparecer lá a expressão querigma, quando se referir ao conteúdo, ou querusso, quando for o ato de falar, o ato de pregar em si, né? Então, a gente vai ter esse termo, que é o querigma, que é o conteúdo do que a gente prega, aquilo que a gente anuncia, aquilo que a gente proclama. E o ensino vai aparecer uma outra palavra que no nosso português aqui a gente está mais familiarizado com a questão da didática. Didática, né? A didascalia aqui tem a ver com o quê? Com o meio, o modo que você está anunciando. Então, vamos lá. Quando você está só proclamando ali, falando no púlpito da igreja, aquilo é pregação. Agora, quando você está ali num bate-papo com um novo decidido, ensinando para ele a palavra de Deus, seja com um livro, seja com a revista, ali servindo de guia, né? Claro que a Bíblia é o conteúdo central, mas você pode usar uma revista, pode usar um livrinho ali,
para servir de guia das lições, dos ensinos. Então, ali você está fazendo o quê? Você está ensinando. Por isso que o nosso curso, ele é formação de pregadores, aí a gente tem o querigma, na essência da palavra, e professores. Professores. Que pode ser discipulador, né? Pode ser o discipulador. Aí, olha, vamos lá. No Novo Testamento, a gente vai ter aqui Mateus 4, 23. O que é que Jesus fazia, gente? Vou pedir a uma pessoa aqui para ler esse versículo bem bonito aqui, ó. Será que eu posso pedir a quem aqui? A pessoa mais tímida que eu não descobri ainda, pastor Diógenes. Chama! Quem é a pessoa mais tímida? Vixe, já tem gente se tremendo. Ai, meu Deus, tem gente voltando para a aula. Vou, Marcos, não vou fazer isso, não. Eu vou falar com o Marcos, que o Marcos já falou aqui na aula. Lê aí, Marcos, para a gente, Mateus 4, 23. Só um momento, deixa eu pegar a Bíblia aqui. Mateus 4, 23. Pronto. Na tela aí, na tela você não consegue ler, não? Ah, tá, perdão, né? Jesus percorria toda a Galileia, ensinando, Didacon, nas sinagogas, pregando, Quironson, o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças. Aí, já está lendo até grego, tá vendo? E, muito bem. Então, gente, ó, a gente percebe que ensinando é uma palavra lá no original grego. Ensinando. Agora, pregando já é outra. Então, Jesus, ele ensinou isso aos apóstolos. Ele era capaz de trazer o ensino ali mais interno, dentro de uma sinagoga, dentro de uma casa. Vocês já repararam que Jesus faz muito bem isso? Ele tem essa plasticidade, ó. Ele vai nos lugares, ele tem capacidade de ensinar a uma única mulher, a mulher samaritana, por exemplo, que está sozinha ali com ele, e ele tem essa capacidade de trazer um ensino, mas ele sobe num monte, ou ele sobe num barco e proclama, prega. Então, seja na sua prática, tem gente aqui que é um pouquinho mais tímido, pastor, esse negócio de pregar numa praça, misericórdia. Agora, coloca uma pessoa do meu lado no ônibus, que eu ensino a Bíblia para ela tranquilamente. Eu não sei como o pastor Diógenes é nessa prática dele. Ó, você quer ver uma coisa, pastor Diógenes? Se eu estiver dentro de um ônibus e Deus mandar eu falar para a pessoa que está do meu lado, eu tenho mais facilidade de levantar e pregar para o ônibus inteiro. Eu já fiz isso. Eu tenho muita dificuldade de compartilhar assim no tete-a-tete, né? Eu não sei como é que o senhor vê essa questão aí. Já eu sou mais fácil de fazer o tete-a-tete. De Aí. Parar, sentar, a depender da conversa, né? Entrar naquela conversa e ministrar, do que fazer publicamente. Já fiz, já tive mais desse hábito, né? Mas hoje eu prefiro mais esse trabalho individual. E é interessante que é complementar, né? A questão do ensino e da pregação. Certa vez, durante uma assembleia, eu até falei isso para os irmãos. Tem gente que escolhe um certo tipo de culto. Eu prefiro os cultos de celebração noturno, onde você tem a parte da proclamação, mas não vai para o culto de doutrina, não vai para a EBD, onde tem a parte do ensino. E são complementares, é importante, não tem como escolher, né? Está aí disponível para a Igreja do Senhor Jesus, enquanto a porta está aberta, enquanto Cristo não vem, para que aproveite aí as duas ferramentas que estão à disposição, né? Para se aprimorar e passar adiante também. Maravilha. Então, tá vendo, gente? Tem lugar para todo mundo. Esse negócio de achar assim, eu vou fazer um curso como esse, mas na igreja eu não vou lá na frente pregar um domingo de noite, né? Sim, e na célula, que talvez tenha um pouquinho menos de gente, você não tem coragem de se levantar ali e explicar um texto da Bíblia? E é do seu jeitinho, sabe por quê? Porque eu creio que há pessoas que serão alcançadas por Deus no seu jeito de falar. É do seu jeito de se expressar, né?
Se eu for pregar para determinadas pessoas, talvez usando palavra um pouco mais rebuscada, um vocabulário um pouco mais complicado, a pessoa vai entender metade do que eu falei. E talvez você, que já tem um vocabulário diferente, você vai se expressar ali e a pessoa vai entender tudo. Então, nós temos a necessidade de pregadores e de ensinadores, discipuladores, seja no grande público. Fernanda colocou aqui, ó, minha cunhada colocou aqui, ó, publicamente é um pouco complicado. E olha que ela tem facilidade, viu? Ela está falando assim, mas não é dela. Ela tem facilidade de falar, de se expressar muito bem. Então, assim, a gente precisa entender isso, que na Bíblia tem um lugar que é para o pregador, alguns aqui talvez vão se descobrir pregador, né? Porque a gente teve isso na primeira turma, gente que nunca tinha pregado e, de repente, se sentiu, né, capacitado, preparado, teve a primeira oportunidade e agora o pastor não quer mais tirar da escala. O pastor agora só quer botar o irmão para pregar, e graças a Deus por isso. Mas também não é para você se sentir a pior pessoa do mundo. Ah, se eu pudesse pregar no púlpito da igreja, eu seria uma pessoa mais feliz. Não. Pode ser que seu chamado seja para trabalhar com aquele discipulado, ó, olho no olho, um a um, e que precisa de gente assim, preparada para isso, né? Então, já em 2 Timóteo, a gente vai ver o apóstolo Paulo aqui, orientando, né? Essa é a última epístola, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a cronologia dos textos da Bíblia, ou seja, a ordem que foi escrito. Isso é importante, você ter essa noção, né? Cronológica. Então, Paulo ele vai usar também aqui os dois termos no mesmo versículo. Ele vai dizer para Timóteo, ó, Timóteo, prega a palavra. Aí depois ele fala mais, ó, com toda a longanimidade, e a maioria das traduções coloca lá, e doutrina. Só que tem tradução que aparece a palavra ensino, que é a mesma coisa. Mas doutrina seria mais o quê? Seria mais o conteúdo. Só que como é o didaquê que está lá no texto, então a tradução mais fiel aí seria ensino. Então, olha o que Paulo está dizendo. Timóteo, pregue. Pregue com longanimidade, com paciência. O pregador ele tem que ter paciência. Por quê? Você tem que lembrar de onde você saiu, né? Você não é anjo, não, meu irmão. Você não é anjo, não. E se for, é da asa quebrada. Você não é anjo, não. Ó, você tem que lembrar. Sabe por que Deus não entregou o privilégio de pregar aos anjos? Olhe na Bíblia, toda vez que os anjos foram pregar alguma coisa. Vamos pegar Sodoma e Gomorra aqui. A pregação do anjo foi, ó, a gente vai destruir a cidade. Anjo não tem essa paciência, não. Mas Deus colocou essa responsabilidade em vasos de barro, para a gente lembrar que a gente não é flor que se cheire, que se Deus não tiver misericórdia, a gente não fica de pé. E aí, na hora de pregar, a gente tem que ter longanimidade. Tem gente que fala assim, não, porque hoje eu bati na igreja. E a igreja é sua, é? E você não é igreja, não? Para você estar batendo. Então, assim, você tem que ter cuidado com isso. Mas aí, Paulo vai acrescentar algo. Pregue com longanimidade e ensino. Aí vem o grande segredo. Todo mundo que prega, ensina. Mas nem todo mundo que ensina, prega. Guardou aí? Anotou? Não é frase de caminhão, não. Pelo amor de Deus, se tiver algum caminhoneiro aí. Então, assim, todo mundo que prega, ensina. Por quê? Porque quando você está pregando, você está trazendo conhecimento de Deus, conhecimento da Bíblia, você está instruindo. Então, a pregação, ela tem ensino. Agora, quem ensina, por exemplo, professor de escola dominical, um discipulador, um líder de célula, você, naquele momento, você está ensinando. Não necessariamente é pregação, né? Não necessariamente é pregação. Então,
essas duas coisas estão aí bem casadas, ok, gente? Eu estou achando o chat bem devagar, né, pastor Diógenes? Ninguém pergunta nada, ninguém fala nada. Todo mundo tímido. Vamos lá, gente. Vamos nos mobilizar no chat aí. Dúvidas, falar do que está gostando até agora do curso também. Fique à vontade aí do que mais tem chamado a atenção nessa parte inicial. Fique à vontade. Maravilha. A Cíntia colocou aqui, ó, representando Iporã. Ó, a galera de Iporã. Gente, quem não sabe, Iporã fica no Paraná. Ó, eu tenho vontade de conhecer, viu? Já fui em Foz do Iguaçu, mas eu acho que eu não passei por Iporã, não. Né? Então, eu quero conhecer, viu, Cíntia? Em nome de... Aí, ó, venha. Minhas próximas férias aí, eu já sei para que banda eu vou. Mas é isso. Amém, amém. Então, gente, vamos lá. Pastor, como é que é a metodologia do curso? Eu vou intercalar aqui, falar um pouco do curso e já trazer conteúdo, tá? Então, assim, primeiro, as aulas são síncronas. O que é isso? É o que está acontecendo aqui agora. A aula é ao vivo, tá? Então, você pode perguntar, levantar a mão, participar. É uma aula síncrona. A gente tem leitura de textos, diálogo, a orientação. E aí, o que acontece? Essa aula aqui está sendo gravada. Ela vai para o YouTube. Ah, pastor, se eu quiser ficar só assistindo a aula gravada, eu posso? Eu não recomendo. Ela fica gravada lá, tá? Ah, eu não quero fazer o curso, mas eu vou lá e assisto às aulas. Não tem problema nenhum. A única diferença é que você não vai ser aluno, a gente não vai... por exemplo, você vai fazer um trabalho, a gente vai corrigir, vai te dar um feedback, você vai elaborar um sermão, né? Aí a gente vai olhar o seu sermão e eu vou te dar um feedback personalizado. Você pode conversar com os alunos do ano passado aí, eu vou dizer para você lá, ó, isso aqui não ficou legal, isso aqui você tem que mudar, faça de tal jeito, refaça, e aí depois você me devolve de novo, e aí a gente vai, sabe? Então, só quem é aluno do curso que vai ter essa orientação. Mas a gente deixa, tanto que os alunos do ano passado estão no grupo, tá, gente? Você que já entrou lá no grupo do WhatsApp, pode estranhar assim, tem muita gente aqui no grupo. Mas é porque a maioria decidiu ficar. Por quê? Porque o grupo, ele vai servir como um fórum. E esse pessoal não paga nada para ficar no grupo. Assim como ano que vem, vocês vão estar formados e vocês vão poder continuar lá no grupo. Eu não sei se tem limite, né? O WhatsApp, eu não sei qual é o limite, mas você vai ficando. Porque eu quero criar como se fosse o quê? Um grupo onde as pessoas se ajudem. Olha, eu vou pregar baseado em João 12. Alguém tem algum material que possa me ajudar aí? Olha, eu quero um comentário sobre esse versículo que tenho dúvida. Gente, eu estou trabalhando agora com crianças de 9 a 10 anos. Alguém pode me dar uma dica de como explicar sobre santificação para essa faixa etária? Então, o meu desejo é que o querigmático seja mais do que um curso, seja um lugar onde as pessoas possam, os ex-alunos, juntamente com os alunos, possam interagir, trocar ideias. Como é que a gente pode pregar melhor em determinado texto? Eu estou com dúvida nesse termo. Pastor, o que é que esse texto aí fala no original? Me ajuda. Então, essa é a ideia, né? A gente ter um grupo onde as pessoas possam se ajudar a servir melhor. Porque a gente só prega errado hoje, gente, se não tiver vergonha na cara. Vou ser bem honesto com vocês. Porque um pouquinho de vergonha na cara, a gente já vai e estuda, pesquisa, lê, pede ajuda, sabe? Então, as aulas vão ficar gravadas, as apostilas. Gente, vocês não recebem a apostila impressa, tá? As pessoas costumam ter essa dúvida. A apostila, ela é em PDF. Só que alguns alunos não conseguem ler no computador. Aí eles vão lá na gráficazinha da cidade dele, lá do bairro dele, e pedem para imprimir. Só cuidado, porque tem gente também que não tem noção, né? Se você for imprimir uma apostila dessa aqui, de 73 páginas aqui em Mortugaba, você vai pagar mais de R$100. Porque, né, o pessoal quer cobrar quase R$2 em cada... Aí fica difícil. Então, procure um lugar
tranquilo, mais barato. Aqui tem algumas pessoas que são de Vitória da Conquista. Tem uma gráfica lá que uma apostila dessa aí, se eu não me engano, fica R$ 15, tá? Então, ó como já cai o preço. Então, procure ajuda. Ah, na minha igreja tem impressora. Fala com seu pastor. Pastor, tem como imprimir a apostila do curso? Aí você paga só a encadernação, tá bom? Mas a apostila, ela é necessária. Não é para ficar só lá no seu celular. Ah, nem sei mais onde é que está a apostila, tá? Outra coisa, eu vou explicar para vocês depois como é que usa o Drive, porque lá tem um link, não sei se você... Eu acho que eu tirei o link do Drive, eu vou colocar de novo, para vocês acessarem todo o material. O pessoal que estudou no passado, eles têm todas as apostilas, todos os slides. Por quê? Porque eu quero que isso aqui seja multiplicado. Eu não tenho essa coisa, pode tirar a logomarca, pode usar, colocar... Eu quero que mais pessoas estejam treinando outras pessoas. Tá? Então, esse é o nosso desejo, né, pastor Jorge? E aí a gente tem que trabalhar junto e ver o progresso, né, do reino de Deus. Hoje mesmo o pastor Jacó falou comigo, Alex, aqui em Canavieiras, a gente já está com um grupo trabalhando formação com eles. Ótimo! É isso mesmo que a gente quer, que mais pessoas estejam treinando outras pessoas. Outra coisa, gente, avaliação. Pastor, eu estou morrendo de medo desse negócio de avaliação. Como é isso? Gente, vocês viram a foto aqui, não viram? Todas essas pessoas aqui, ó, fizeram avaliação. Nenhuma delas morreram, não. Tá tudo vivo, eu garanto. Então, assim, tem que ter avaliação, tá? Não tem para onde correr. Agora, a gente vai usando a misericórdia, né? Aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, a gente ajuda. Ó, tem gente aqui que é da mesma igreja. Você pode fazer o trabalho junto, um ajudando o outro? Claro que pode. Claro. Agora, contanto que leve a sério. Não é aquela coisa, não. Ô, irmã, faz aí e bota meu nome. Porque aí não é legal, né? O ideal é você aprender. Então, vai ter matéria que a avaliação vai ser um questionáriozinho. Você vai receber lá o questionário e marcar as alternativas que você acha que é certa, e na mesma hora você vai receber o retorno ali, dizendo a nota que você tirou. Então, cada matéria é um tipo de avaliação. Homilética, que é a arte da pregação, exatamente, pastor João está aqui, Jorge, ó. Rapaz, o negócio está chique aqui, eu fiquei até emocionado agora. Eu vou falar igual, pastor João, dê uma saudação aí, vai. Salve, salve, meus irmãos, graça e paz. Amém, queridão, amém. Bom demais. A avaliação é boa para medir o aprendizado. Exatamente. Como é que você vai fazer? Elaborar um sermão para pregar e você não quer ter um retorno de alguém, né? Um professor que avaliou, que olhou, para te ajudar. Então, a avaliação não é para você perder. Ah, meu Deus, eu perdi um ano da minha vida. Não. O objetivo da avaliação é você crescer e tem que ter a nota, né? Como é que eu vou te dar o histórico lá no final do ano, se você não fez as avaliações? Então, tem que ter, né, pastor Diogo? Eu lembrei do Seminário Logos, pastor Manuel Neto era professor de homilética, e aí ele deu a tarefa para a turma para poder cada um fazer seu sermão, né? 15 minutos para fazer o sermão. Moço, meu primeiro sermão teve 45 minutos. Eu não sei como é que o pessoal aguentou, não. O pastor Neto disse, foi bom, só demorou muito. Pois é. Então, tem que ter alguém que te ouça, que te dê bons conselhos, baseado na Bíblia. Tá, gente? É assim que funciona. Ah, mas é o Espírito Santo que tem que te tomar. Gente, o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas que Jesus ensinou. E onde é que estão as coisas que Jesus ensinou? Na Bíblia, ó. Tá aqui, ó, na palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, a gente não crê em possessão espiritual do Espírito Santo, né? Tipo assim, o Espírito Santo vem,
me possuiu. E aí, não é assim que funciona. O Espírito Santo, ele ilumina a sua mente. A gente vai trabalhar isso aqui, ó. Iluminação, ele vai iluminar a sua mente. Ele vai te dar discernimento. Ele vai te dar compreensão das coisas de Deus. Agora, você que não vai ler a Bíblia, não, conhecer o que a palavra diz, para ver se o Espírito Santo vai te lembrar. Ele vai lembrar daquilo, ó, quando vocês estiverem das autoridades, vocês vão lembrar, mas lembrar de quê? Do que eles ouviram, do que eles, ó, já conheciam. Pega o sermão de Pedro, pega o sermão de Pedro, lá no dia de Pentecostes. Quantos textos do Antigo Testamento Pedro citou ali? Alguém aqui acha que Pedrão, nosso irmão Pedrão, alguém acha aqui que o apóstolo Pedro, ele adivinhou aqueles versículos? Não. Ele sabia, ele conhecia, porque Pedro foi instruído na palavra de Deus. Ah, mas Pedro não era letrado. Gente, o que é que significa letrado na Bíblia? Letrado ali tem a ver com o conhecimento da cultura que dominava o mundo naquela época, que era o quê? A cultura grega. Quem era considerado letrado naquele tempo dos apóstolos? Eram as pessoas que tinham o quê? Conhecimento de filosofia grega, que dominava o grego. Essas pessoas eram letradas. É mais ou menos com uma pessoa, por exemplo, alguém que fala inglês, na nossa cultura, no nosso contexto, não tem um diferencial? Um diferencial grande. Então, assim, quando diz que Pedro não era letrado, eu já vi gente dizer que Pedro era analfabeto. Eu falei, você não conhece a Bíblia e nem a cultura judaica. Porque um menino judeu com 12 anos, ele já tinha que fazer declamação de partes inteiras da lei. Então, ele aprendia dentro de casa a ler, a escrever, ele aprendia porque preservar a palavra de Deus era uma obrigação do judeu. Entendeu? Então, dizer que ser iletrado é o mesmo que ser analfabeto ou, né, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, não é verdade. Ok? Então, anota essa daí. Eu estou vendo o Marcos fazendo certinho ali, viu, gente? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Muitas pessoas perguntaram para mim, pastor, é obrigatório ficar com a câmera ligada? E aí eu disse assim, olha, não é. Por que que não é obrigatório? Porque eu sei que cada pessoa tem uma internet, por exemplo. Tem internet que é muito boa e tem internet que só Jesus na causa, né? Fica caindo o tempo todo. Então, assim, eu sei que, às vezes, com a câmera aberta, a internet, às vezes, trava, tem problemas. Então, aí, por isso que eu não exijo. Agora, é uma questão de lógica, né, gente? Se eu estou querendo fazer um curso e eu não quero parar para estudar, para ouvir, para interagir, de vez em quando eu dou uma de doido aqui, viu, Diogo? Aí eu falo assim, fulano, fale alguma coisa aí. Aí a pessoa, ore aí, por favor, lê o que está no slide. Então, assim, porque a pessoa tem que ter um compromisso consigo mesma, né? Ela tem que ter um compromisso consigo mesma, tá? A irmã perguntou aqui sobre o curso. Pronto, minha irmã. Só fala para a gente aí Olha, eu vou fazer melhor. Eu vou colocar meu contato aqui, 977-988-44-4823. Manda um oi, que aí eu te mando o formulário, tá? Aí a senhora me explica direitinho que eu te mando o formulário. Mas eu vou falar um pouquinho também sobre isso. Vamos lá. Tá tranquilo, gente, até aqui? Eu esperava o chat mais animado, mas pelo menos estão botando as mãozinhas aí, né? Estão se manifestando. Ó, eu fiz de propósito, eu deixei esse slide com alguns erros de grafia aí, tá? De acentuação.
E eu gostaria que vocês me ajudassem. Por quê? Esse ano a gente vai trabalhar muito com a parte didática, que é uma coisa que eu fiquei devendo um pouco para a turma passada. Ó, o que é que eu vou fazer? De vez em quando eu vou pegar um slide e vou dizer assim, gente, como é que eu posso melhorar esse slide para meu aluno? Eu estou trabalhando na escola dominical. Aí eu faço um slide desse aqui. O que é que eu posso melhorar para quando o aluno olhar para o slide lá na tela do Data Show ou da televisão que tiver na minha sala de aula, como é que eu posso usar um recurso visual que facilite o entendimento do meu aluno? E aí é óbvio que o português tem que estar em dia, né, gente? Ah, mas eu não sou muito bom, gente. Hoje, com o chat GPT, você pede para ele fazer uma correção ortográfica lá, ele faz rapidinho. Então, a gente tem que usar as ferramentas. A gente não vai ficar usando o chat GPT para dizer assim, chat GPT, eu vou pregar daqui a 1 hora, me ajude, em nome de Jesus. Não, aí não, né? Mas, para outras coisas, a gente pode usar sim. Então, me fala aí, quem é que conseguiu identificar aí? Palavras que estão... Ó, pessoal bom aí, ó, Dani aqui de Mortugaba também, paz, minha irmã. Ó, português, qual é o acento correto aqui de português? É o chapeuzinho, como é que chama o chapeuzinho? Pastor Diógenes é melhor de português do que eu aí, me ajude aí, Dió. Eu achei até que vocês estavam falando espanhol aí, né? Estou esperando, vamos ver se o pessoal Aí vai só, conseguir identificar. aí só Cíntia. Então, gente, é importante o olhar do professor, do pregador, de ler as coisas corretamente. Camila, seu áudio está ativado aí, viu? Vou desativar aqui. Mas se quiser falar, pode ativar. Então, coerência, né, pastor João? Coerência também tá. Cadê? Aqui, ó. Tá errado, tá certo? Porque eu pedi outra coisa. Que recurso visual é esse aqui? Como é que chama esse tipo de recurso? É um recurso visual. Mas como é que eu posso chamar isso aqui? Eu posso chamar de infográfico, eu posso chamar de diagrama. Então, vai anotando aí as dicas pedagógicas, né? Renério, quer falar, meu queridão? Abri sem querer, pastor. A menininha aqui me cutucou, minha filhinha. Ah, não, tranquilo. Mas ouvir sua voz já valeu a aula. Deus abençoe, querido. Opa! Deus abençoe, meu irmão. Então é isso. Ó, como é que chama, gente? Ó, mapa mental até poderia ser, tá? Agora, o mapa mental é um pouquinho diferente. Eu vou trazer um modelo de mapa mental depois, porque normalmente o mapa mental, ele pega um conceito-chave e, a partir desse conceito-chave, ele vai desdobrando, tá? Mas, nesse caso aqui, o termo mais correto seria diagrama, né? E qual foi o outro termo que eu usei? Infográfico. Infográfico, tá? Infográfico. Então, assim, aqui a gente tem a visão geral das disciplinas do curso. Os fundamentos, que a gente vai trabalhar logo no início, é introdução bíblica, método de estudo bíblico. Pastor, a gente vai aprender o quê em método de estudo bíblico? Você vai aprender como fazer um estudo. Você estudar para sua edificação e, consequentemente, se você elaborar o estudo bíblico bonitinho, organizadinho, ele já fica na sua pastinha para você dar um estudo bíblico para alguém. Então, você vai aprender como é que faz isso. Tem vários tipos de estudo bíblico. A gente vai focar principalmente no devocional, estudo bíblico devocional, tá? Que alguns vão chamar de indutivo, estudo indutivo. Mas aí a gente vai falar sobre isso na segunda disciplina. Depois a gente vai ver hermenêutica. O que é hermenêutica? É a ciência da interpretação. Como interpretar um texto bíblico. Gente, será mesmo? Cá para nós, ó,
Olha para mim, você que está aí olhando para outro canto. Ó, pensa comigo aqui. Será que Deus ia dar uma palavra para a gente para significar várias coisas? Não seria uma coisa muito ruim vinda da parte de Deus, não? Tipo assim, ele dá uma palavra para a gente que pode significar várias coisas. Pode significar o que eu quiser que signifique. Não seria um perigo isso? Então, existem regras para interpretar a Bíblia. E essas regras, quem foi que inventou, pastor? Começa dos apóstolos. Ah, mas a Bíblia fala disso? Fala. A gente vai ver que a própria Bíblia foi trazendo orientações de como a gente entender. Repare, quando Pedro cita vários textos do Antigo Testamento na pregação dele, o jeito que ele citou ali não dá para a gente dicas de como interpretar outros textos do Antigo Testamento? Claro que dá. Então, a gente vai ver isso em hermenêutica, tá? Eu não posso ficar aqui me alongando muito, porque senão a gente não sai desse quadro aqui. Depois dos fundamentos, a gente vai trabalhar o quê? Formação do pregador, do professor. Quais são as matérias? Homilética, que é a arte da pregação. Português para oradores, tá? Pessoas que falam em público. Eu quero melhorar o português, a língua portuguesa, o jeito de falar. Gestão e didática, a gente vai trabalhar também, mais para o final do curso, tá bom? Terceira coisa que a gente vai trabalhar, a visão teológica. Eu não gosto desse negócio de teologia. Como assim? Como assim? É porque você talvez não saiba o que é teologia. Então, teologia é o estudo de Deus. Como é que você vai dizer que não gosta de estudar as coisas de Deus? Então, você tem que ter uma visão teológica. O que seria isso aqui? Você precisa ter uma visão geral das principais doutrinas da Bíblia. E aí a gente tem gente aqui de várias denominações. Eu não vou trabalhar questões doutrinárias que são diferentes, tá? Eu vou trabalhar aquelas questões que são as doutrinas fundamentais. E as diferenças, pastor, que existe de uma igreja para outra, você não vai trabalhar isso, não, não. O foco aqui é você entender primeiro quais são as grandes doutrinas da Bíblia. Aí depois, cada um na sua igreja respeite a posição doutrinária, né, que a sua igreja tem. Isso é uma questão de ética, isso é uma questão de amor cristão. A não ser que seja heresia. Aí é outra história. Por isso que a gente vai ter, né, seitas heresias que acabou não aparecendo aqui, tá? Mas a gente vai ter algumas aulas de seitas e heresias. Então, se for uma coisa que bate frontalmente com a Bíblia, aí é outra história. Agora, se é opinião, gente, a gente não fica brigando por causa de opinião. Tem tanta alma para a gente ganhar para Jesus, tantas vidas que estão aí perecendo. A gente vai ficar discutindo opinião, dividindo as pessoas? Não. Então, naquilo que é central, você tem que saber. Todo cristão precisa saber quais são as principais doutrinas da Bíblia. Todo cristão. Não é só quem é, mas eu não sou pregador, mas você já sabe quais são as principais doutrinas? Tem que saber. A gente também tem a quarta parte aqui, ó, a visão histórica, história da igreja. A gente precisa saber como é que a igreja chegou aqui hoje. Como é que foi no passado? Eu ouvi falar. Não. Vamos estudar e entender. Porque imagina, gente, o pastor Neto, que alguns aqui conhecem, né? O pastor Neto, uma vez ele contou para a gente uma visita que ele fez numa sinagoga. Ele fez uma visita em uma sinagoga. Quando chegou lá, ele pensou que seria recebido pelo como é o nome?
Rabino. Pelo rabino. O rabino vai me receber, eu sou, né, professor de seminário, não sei o quê, o rabino vai me explicar. Aí o rabino estava lá ocupado, chamou o menino de 12 anos, e o menino deu uma aula de história de Israel. Pastor Neto saiu de lá assim, irmãos, eu saí com vergonha, porque nossos filhos com 10, 11, 12 anos, se você perguntar para nossos filhos aí muitas vezes, o básico da nossa fé, eles não sabem. Então, a gente precisa rever, né? Precisa rever os nossos conceitos. Então, a gente vai ter uma matéria de história da igreja, a gente vai ter base bíblica de missões, porque não adianta a gente ficar aqui só acumulando conhecimento. Nós temos que ser enviados pelo Senhor para torná-lo conhecido. Então, aqui a ideia é essa. Eu preciso encher a minha cabeça de conhecimento, né, de informações, de conhecimento de Deus, e deixar o meu coração ferver pela obra, pela vida das pessoas, para que eu torne Cristo conhecido. E também a gente vai ter uma disciplina de geografia bíblica para a gente conhecer as principais cidades, localidades que são citadas na Bíblia, para a gente entender como é que o Espírito Santo, né? Ó, boa pergunta aí de Cíntia. A gente pode adaptar, Cíntia. Eu não tenho, mas a gente pode correr atrás disso aí, tá? Eu nunca pensei em algo voltado assim para crianças, mas a gente tem que ter esse olhar mesmo, né? E de repente já fica aí, eu vou até anotar aqui, porque depois esquecer, né? Pastor Diógenes, quiser comentar alguma coisa aí? Percebam que a ideia nossa aqui é atiçar a curiosidade, é tornar os irmãos pesquisadores. É meio que o mesmo trabalho que é feito na faculdade. A gente está acostumado a receber o conteúdo pronto, quando a gente estuda até o ensino médio, né, os professores já dão tudo mastigado. Quando você vai para a faculdade, você vai ver que o tipo do ensino é totalmente diferente. Não tem nada mastigado. Eles vão ensinar você aí até as fontes originais, a pesquisar, a você elaborar, né, a sua pesquisa, mostrar o que é que você aprendeu. E é o que nós estamos buscando aqui também, por meio dessas ministrações, né? Mostrar, sim, quais são as doutrinas fundamentais, né? Aquelas que são inegociáveis, mas você vai ser esse agente de pesquisa, né? E quanto mais a gente pesquisa, a gente estuda, mais a gente aprende e tem vontade de passar adiante. Então, tá aí a importância do curso. Maravilha. Então, gente, ó, tem isso aqui, mas a turma também vai trazer para a gente demandas. E na medida que for trazendo, a gente pode fazer adaptações na própria aula. O pastor Diógenes já levantou a bola aí, de repente, uma oficina voltada para o Ministério de Música, alguma coisa assim. Então, a gente pode ter outras possibilidades, tá? Mas o foco do curso é esse, então é importante que vocês conheçam. Outra coisa, que aí é novidade, ano passado eu não consegui fazer isso, mas esse ano a gente vai ter. Isso aqui, gente, para quem não conhece, deixa eu sair aqui, vou parar o compartilhamento, e agora eu vou compartilhar aqui a tela para vocês verem. Ah, pastor, mas no celular fica um pouco diferente. Calma lá. Quando vocês entrarem no link que está lá no grupo da turma, vai aparecer desse jeito aqui, ó, para vocês, tá? Aí o que é que vocês fazem? Vocês clicam em cima. Aí aqui, ó, as pessoas que já entraram, tá aqui, ó. Maria, Tatinei, Edna, Sueli, Ana Clícia, já tem uma galera aqui, ó. Todos esses irmãos que já entraram são alunos que já estão matriculados, alguns ainda não entraram, mas eu posso ajudá-los depois. Pastor, é obrigado usar essa plataforma aí? Eu vou pedir que vocês usem, porque vai ajudá-los. Por exemplo, ó, hoje eu postei aqui, ó, a ementa
a ementa de introdução bíblica. Já está aqui. Por quê? Ano passado eu tive muita dificuldade com isso. Pastor, eu me perdi lá no grupo, é muita mensagem, eu não sei o que e tal. Então, assim, se você já sabe que tem uma sala de aula virtual, onde vai estar todos os avisos, onde vai estar todo o material da disciplina, não facilita? Então, não é obrigatório, mas eu vou colocar à disposição de vocês para que vocês possam usar, tá? Aqui também eu vou colocar as atividades, ó. Introdução bíblica, é a primeira disciplina. Aí você clica em cima, ó, aí abre tudo aqui, ó. Ao final da disciplina, o aluno será capaz de responder perguntas como: o que é a Bíblia e como ela está organizada? Então, aqui tem as orientações, ó. Aí aqui tem as aulas do ano passado, que você pode acessar. Ah, eu quero ver alguma coisa lá, eu quero reforçar alguma coisa. Então, assim, gente, falta de material não vai ser. Os slides já está aqui. Aí depois eu vou atualizar isso aqui, tá? Isso aqui é para quem já quiser ter contato. Por aqui vocês podem tirar dúvida, ó. A irmã Maria colocou aqui: boa noite, graça e paz, boa sorte para todos nós. Pronto. Você pode fazer uma pergunta. Então, gente, quando eu fizer atividades, a nota também pode ser consultada aqui. Então, o que é que eu quero pedir a vocês? Entrem. Quem não entrou ainda, entrem, tá? Todos aqueles que já estão matriculados, entrem, porque vai ser bom para você acompanhar o dia a dia do curso. Eu acho que é melhor do que ficar confiando que você vai dar conta do WhatsApp. E, gente, eu vou pedir perdão a vocês, eu me empolgo às vezes, viu? Eu fico mandando mensagem no grupo, meus áudios são intermináveis, mas aí não briga comigo, não. Coloca 2x, coloca 2x lá, você ouve rápido, né? Como é o acesso? Irmã, no grupo da turma, no WhatsApp, eu acho que a senhora já está lá, não está? Na descrição do grupo, tem lá o link, certo? Na descrição do grupo tem um link. Aí a senhora clica no link que está lá e acessa com a sua conta Google, tá? A senhora acessa com a sua conta Google. Se tiver dificuldade, me manda um oi no final da aula, que eu te mando o link e te ajudo, viu? Mas já está lá, tá certo? Pastor, a irmã Rose está pedindo para entrar de novo no Classroom aí para ensinar como é que faz para... Pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar o Classroom, tá? E vou abrir. Como é que eu entro? É porque quando eu abro aqui, ó, já está no link, tá? Já está no link. Aí, naquele link que está lá no grupo, deixa eu colocar aqui na tela de novo. É porque aí, nesse caso, para eu ensinar como é que entra, eu teria que mostrar aqui o próprio WhatsApp, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar o link aqui no chat. Ó, Daiane falou que conseguiu já. Eu vou colocar o link no chat. Porém, eu peço que só entre quem já está matriculado. Por quê? Porque senão eu me perco lá naquela relação de alunos, tá? Então, você pode entrar. Se pedir um código, eu tentei entrar, mas pedi um código. Aí não tem problema. Você vai colocar esse códigozinho aí, ó, que eu coloquei aí agora, tá? Aí, para que essa plataforma? Para que você possa acompanhar o curso do início ao fim. Ó, que maravilha! Daqui a 5 anos, se você quiser entrar lá e ver o que foi que eu aprendi, qual foi o slide, qual foi o vídeo, o que foi que o professor usou. Então,
Não é igual esses cursos aí que você só tem um ano para acessar, depois o cara bota você para sair, né? Não, gente, o objetivo aqui não é esse. A gente está criando aqui uma rede de pregadores, de professores. O objetivo é a gente ganhar vidas para Cristo, né? Agora, é claro, tem um custo. E o custo do curso, eu vou ser bem honesto com vocês. Gente, eu comi uma pizza com minha família aqui no dia do meu aniversário de casamento, antes de ontem. Eu completei com minha esposa 22 anos de casado. Né? Fazer igual o pastor Davi Amâncio. Casado com a mesma mulher há 22 anos, porque essa observação é necessária, né? Hoje em dia. Mas, assim, aí, tá vendo? Comi uma pizza com meus filhos, com minha esposa. Gente, foi R$ 80. 80. Uma pizza com uma coquinha de 1,5 litro. Então, assim, a gente tem um custo. Por quê? Mas se a pessoa não tiver, eu já conversei com vários colegas, né? Ô, Cíntia, eu acho que não. Eu uso no celular sem o aplicativo. Eu acho que não precisa, não, de aplicativo, não. Então, gente, aí eu fiquei pensando assim, falei, rapaz, em 10 minutos a gente detonou R$ 80, né? E uma coisa que no dia seguinte foi embora, né? Você sabe, né? Não precisa explicar os detalhes, porque pode ser que tenha alguém que vai jantar ainda hoje. Assim, o custo, a gente está colocando de um valor que é acessível. Agora, eu já falei com vários colegas, se tiver algum irmão na sua igreja que quer fazer, mas tem alguma dificuldade, alguma coisa do tipo, pode me procurar. Porque o objetivo maior aqui é que a gente tenha mais gente que se sinta confiante, preparada para pregar a palavra de Deus com autoridade, com conhecimento, né? E aí a gente vai ver o reino de Deus avançando. Amém, querido? Pastor Alex, o presbítero Emerson, lá de Santa Cruz Cabral, está perguntando se tem alguma barreira quanto à faixa etária para participar do curso, porque tem adolescentes lá no grupo dele que estão querendo participar, de 15 a 17 anos. Onde é que tem isso aí? Santa Cruz Cabral, presbítero Emerson. Não. Mas você falou que tem escrito que de 15 a 17? Não, tem gente na igreja lá de Santa Cruz que está querendo se inscrever, que está interessado no curso. Não tem essa barreira. Até porque a gente vai usar materiais acessíveis, uma linguagem acessível, tá? Então, não tem essa barreira. Pelo contrário, a gente tem aqui os jovens da Comec, e, se eu não me engano, já tem gente aqui da COAC também, né? Alguém me ajuda aí, por favor? Porque a COAC é a Confederação de Adolescentes. E eles, se eu não me engano, tem gente da COAC também já inscrita. É porque, gente, me perdoe que eu me perco aqui nos nomes, tá? Mas não tem essa dificuldade, não. Se a liderança da igreja vê que tem um adolescente ali que tem, né, que está trabalhando com célula, alguma coisa assim, e quer colocar para fazer o curso, amém. Agora, eu só peço que tenham esse cuidado. Entre no curso sabendo onde é que você está entrando, né? Para depois não dizer assim, tinha trabalho, eu não sabia que tinha. Tem trabalho, tem leitura. De vez em quando a gente vai aqui dar um puxãozinho de orelha. Por quê? Porque senão a gente não cresce, né? Senão a gente não cresce. O objetivo do curso é que a gente cresça na palavra, né? Então, você não pode. Fui procurado. Quando você for procurado por algum motivo, seja honesto, fale, pastor, eu não fiz ainda porque eu não dei prioridade. Mas eu vou parar esse final de semana e vou fazer. Pronto. Porque o caráter vale mais do que, às vezes, desempenho, né? Vale mais do que desempenho. Então, é isso. Vai ter gente que vai ter um desempenho muito maior, e aí, quanto mais você der do seu tempo, do seu compromisso, mais você vai crescer. Isso daí é óbvio, né? Eu acho que eu deixei alguma coisa sem responder. Mário Ferreira está querendo saber, que ele foi convidado para estar aqui na aula hoje, o valor do investimento. Pronto. Ô, Mauro, assim, a gente colocou, no formulário, tem todas essas informações. O curso, ele tem um custo de R$ 100 a mensalidade,
Porém, eu dei bolsa de 50% para muitos alunos, porque eu sou pastor congregacional, então qualquer irmão de igreja congregacional ficou com 50% de desconto. Aqui na igreja também que eu tenho frequentado, eu também fiz esse desconto, tá? E tem mais, se for casal, o casal quer estudar. Eu fiz, gente, porque é o que eu estou dizendo para vocês, eu sou franco no que eu estou dizendo. O objetivo não é ganhar dinheiro, gente. Se o casal, se os dois querem estudar, os dois vão estudar pelo valor de um. Pelo valor de um, ok? Então, a gente tem, assim, o desejo mesmo que mais pessoas façam o curso, tá? Mas, pastor, e mesmo assim, na minha realidade hoje, isso é impossível. Me procure, já coloquei meu número aqui, tá? Que a gente vai conversar, mas você só não vai estudar no Querigmar se você não quiser, né? Tipo assim, não quero não gostei lá da proposta, vou procurar outra coisa para fazer durante o ano. Beleza, sem problema nenhum, tá? Mas fica aí. Eu respondi, não foi só para o Mauro, não, eu respondi de geral, né? Porque, para que vocês saibam aí das possibilidades. Prontinho. Obrigado, Mauro, viu? Rapaz, Luiz Felipe é um anjo. É um anjo, é um homem de Deus. Um abraço, manda um abraço para ele. Bom, deixa eu voltar aqui. Aí, Fabiane também, olha. Amém, amém. Vocês são todos bem-vindos aqui, tá? Deixa eu voltar para o slide. Eu já estou terminando, viu, gente? Como vocês sabem, a aula vai até 9h30 e em determinadas situações, a gente pode terminar até um pouco antes, tá? Se a gente esgotar a proposta da noite, aí eu libero a turma sem problema nenhum. Mas como hoje é uma aula inaugural, tem muitas dúvidas, isso aí é comum. Outra coisa, nós temos o canal no YouTube, esse canal, ele tinha meu nome, eu falei, não, eu vou repaginar o canal e vou colocar só coisas do curso, tá? E aí, o nome do canal está aqui, ó, @curso Querigmáticos, tá? Se você não estiver enxergando, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui. É porque está em PDF e eu não consegui aqui ampliar. Mas eu acredito, e depois eu coloco também lá no grupo para vocês. Aqui tem, ó, nessa playlist aqui, Querigmáticos 2025, tem da primeira aula até a formatura da turma do ano passado. Tá? Tá aqui, aberto para quem quiser ver. Que é o que eu estou falando para vocês, né? A única diferença é que quem só vê os vídeos não vai ter esse acompanhamento aqui na sala de aula, mas está lá disponível para quem quiser. Tá certo? Seguindo, algumas observações que eu quero fazer. Primeiro, gente, se esforce para estar de fato presente, ok? Eu sei que no dia vai rolar alguma coisa, né? Uma programação bacana que você quer fazer, coisa do tipo. Eu sei disso tudo. Mas se você quer realmente crescer na palavra de Deus, é um ano só. Passa rápido. Então, reserve a sua segunda-feira, tá? Pastor, mas tem filho, tem não sei o quê. Eu entendo. Ano passado mesmo, nós tivemos uma irmã com um filho pequeno, né? Ela assistia a aula e o marido ficava ali ajudando, era uma dificuldade tremenda, mas ela conseguiu. Então, assim, pastor, nesse dia eu não consegui acompanhar a aula online. Eu posso assistir a aula gravada e fazer um resuminho ali e tal? Pode. Agora, é claro que não é a mesma coisa, né? Pode ser que você fale assim, poxa, se eu tivesse ao vivo lá, eu ia perguntar ao pastor o que é isso que eu não entendi. Mas eu não posso perguntar ao senhor depois. Não pode. Então, assim, a ideia é essa. Só que se você não se planejar, pode ser que você não tenha tempo
durante a semana. Então, que a sua presença aqui seja real. Ô, gente, ó, e a vocês, tenha misericórdia. Pastor Diógenes, de vez em quando a aula termina, eu não vou dizer que foi na turma anterior, não, porque eu dou aula para outros seminários, tá? Eu dou aula em seminário também, então você não vai saber onde foi. Mas, assim, termina a aula, aí fica aqui, letra C, letra M, letra E, não sai. Aí, eu que estou do lado de cá para nós, fica parecendo o quê, gente? Comenta aí. Fica parecendo o quê? Fica parecendo que a pessoa não estava na aula. Porque se terminou, se o pastor já orou, já mandou todo mundo embora, e a pessoa ainda continua, é porque, né? É porque a pessoa não está na aula, né? Pronto. Irmã, e é o chamamos de Miguel. É o chamado Miguel, né? Ô irmã Vânia, foi Vânia ou foi Nilce que perguntou? Da... Ai, a energia deu uma queda. Não, tranquilo, tranquilo, irmã. Entendi. A irmã Nilce perguntou a respeito do valor do curso. Irmã, no formulário tem todas as informações. O custo do curso hoje, a matrícula é R$ 50 e a mensalidade é 100. Porém, o que eu falei aqui é que, em alguns casos, eu dei bolsa de 50% para membros de igrejas congregacionais, de qualquer igreja no Brasil, 50%. Para os irmãos da igreja Batista, a primeira igreja batista renovada de Mortugaba também. Então, assim, aí vai depender da sua situação, qualquer coisa pode me procurar, tá? Eu vou colocar novamente aqui meu número, tá bom? Para que vocês possam falar comigo no WhatsApp e aí a gente conversa. Pode ter certeza que o valor não vai te impedir de fazer o curso. Tá? Pronto. Outra coisa, gente, ó, eu já desliguei aqui hoje uns 3 microfones. É normal, porque quando a pessoa entra logo na sala, tem essa opção de já entrar com o microfone ativado. Mas, assim, tenha um certo cuidado. Por quê? Porque pode ser que você, né, passe assim, um certo constrangimento, alguma coisa. Microfone ativou no meio da aula, então tenha esse cuidado, tá? A câmera, de preferência ligada o tempo todo. Por quê? Ó, eu me conheço. Quando eu vou fazer uma aula online, eu deixo a câmera ligada o tempo todo. Por quê? Porque eu sei que eu vou ser tentado a ficar no celular, eu vou ser tentado a conversar, eu vou me distrair. Então, eu já crio um cenário para mim mesmo, para me obrigar a ficar de corpo presente ali. Então, se esforce, tá bom? Mas eu entendo também que isso não quer dizer nada. Às vezes a pessoa está com a câmera desligada e está totalmente ali comprometida, né? Eu entendo, por exemplo, a pessoa às vezes quer ficar mais à vontade, você está na sua casa, é um direito seu. É um calor danado, né? Quem é da Bahia aí, misericórdia, tá um calor que eu acho que no Brasil todo, né? Então, assim, aí a pessoa quer ficar um pouquinho mais à vontade, ela não quer ligar a câmera. Mas aí cada um tem que ter o seu, né, o seu compromisso com a sua formação, tá bom? Outra coisa que tem que ter também, pontualidade, tá, gente? Seja pontual, por quê? Porque se você não for pontual, aí eu dou uma dica, né? Você tem que ter um amigo. Todo mundo aqui tem que ter pelo menos um amigo no curso. Porque aí você manda na hora, assim, no privado da pessoa, né? Você manda no privado da pessoa, e aí foi o que o professor falou até agora. Entendeu? Por quê? Porque se você me perguntar, eu sou prolixo por natureza, né? Eu vou falando. Aí eu vou voltar na aula toda. Aí isso é ruim para quem já está ali no decorrer. Então, assim, seja pontual. Normalmente, 10 minutos antes eu já entro, coloco um louvor,
peço para todo mundo estar em oração, porque estudar as coisas de Deus não é fácil, tá? Eu fui aluno de geografia e de teologia primeiro. E eu vou dizer, as batalhas que eu enfrentei para estudar teologia, não chega nem, a geografia não chega nem aos pés. Por quê? Porque além de todas as batalhas sociais, físicas, humanas, que qualquer estudante tem, para estudar as coisas de Deus, você também tem a batalha espiritual. Não é fácil, tá? Então, a gente precisa orar e vigiar, né, para a gente conseguir aí um bom desempenho. Outra coisa, o chat. Eu gostei já de vocês aqui, porque o chat foi bem utilizado. O chat, gente, é para usar com relação à aula, tá? Ah, eu torço para o Flamengo perdeu, aí eu vou ficar aqui chorando miséria no chat, porque, ai, meu Mengão. Não, meu irmão, não tem nada a ver com o seu Mengão, né? Eu nem gosto do Flamengo, já estou logo... Brincadeira, tá? Os flamenguistas já ficaram tudo doídos. Olha a heresia, irmão, olha aí, ó. Pastor João mostrando essa heresia aí. Muito bem. Mas, assim, é só uma brincadeira para você entender que o chat tem que ser respeitoso, tá? Ano passado eu não tive problema nenhum com isso, mas eu acho importante frisar, né? Fazer essa observação. Outra coisa, tente criar um ambiente voltado para estudo, tá? Voltado. Eu estou aqui quietinho, eu tenho 3 filhos, gente. Né? Os meninos têm hora que se empolgam, mas eu criei um espaçozinho aqui para dar atenção total a vocês, né? Então, minha esposa já sabe, ó, Alex está com a turma dele, é um momento que ele precisa dar 100%. Então, eu e o pastor Diógenes, né, pastor Diógenes? A gente vai estar aqui, ó, totalmente focado em vocês. Então, a gente também vê com bons olhos, né? A questão de respeito, eu acho que a gente também não vai ter problema. No passado eu não tive problema nenhum com isso, mas toda vez que for se dirigir a alguém, falar com alguém, fale sempre de forma respeitosa. Vou dar uma dica para vocês. Se você quer comentar a fala de alguém, não cite o nome da pessoa, cite o que a pessoa disse. Ó, eu acho sobre esse assunto. Pronto, tá? Então, a gente vai ter, sim, liberdade para debater, para discutir, para discordar. Agora, tudo num ambiente cristão, né? Todo mundo aqui é crente e a gente vai agir dessa forma, tá? O grupo do WhatsApp é a mesma coisa. O grupo será aberto em vários momentos, principalmente depois da aula. Mas tem que ter cuidado, tá, gente? Ainda mais que esse ano, pastor Jorge, é ano de política, né? E aí, misericórdia, irmãos. Só a graça. Então, na hora que você for postar, olhe direitinho. Se vê o querigmático, você nem manda. Porque eu sou muito atento com isso. Eu vou deletar sempre que mandar coisas que não forem do curso, que tenha a ver com o objetivo do curso. Tá bom? Outra coisa, eu quero que vocês olhem na tela aí, outro número. Esse número que está aqui é o que eu utilizo para as coisas do curso. Por quê? Porque o meu número pessoal já tem um monte de coisa lá, eu não consigo dar conta. Então, eu quero usar um número que eu possa dar atenção. Eu costumo responder no mesmo dia, tá, gente? Mas, por exemplo, de manhã, pela manhã, é o pior horário para você falar comigo, tá? Porque normalmente é o horário que eu estou na escola. Normalmente não, de segunda a sexta de manhã, eu estou na escola. Então, se você mandar pela manhã, você já sabe que eu vou responder depois do meio-dia, tá? Mas pode mandar. Se é a hora que você pode mandar, tá? Outra coisa, eu é que às vezes sou aéreo, viu? Tem hora que meia-noite eu estou mandando mensagem no grupo. Principalmente dia de aula. Por quê? Porque eu não tenho tempo pela manhã. Então, o que é que eu faço? Eu já jogo a aula no YouTube, e aí, quando a aula
fica liberada, já é 11, 11h30. E aí eu coloco o link logo no grupo, tá? Porque no dia seguinte vai demorar mais. E aí pode ser que seja aquele tempinho que você tem para ver a aula. Então, quando eu postar fora desse horário aí, pode ter certeza que é porque no dia seguinte eu vou ter dificuldade. Mas é só uma orientação. Ah, pastor, se eu mandar uma mensagem para o senhor 9 da noite, dia de trabalho, dia de entrega de trabalho mesmo, pastor Jorge, é uma Babel, né? Então, assim, e vai depender do dia, né, gente? Vai depender do dia e vai depender também do objetivo, né? Vai depender do objetivo. Beleza? E aí eu quero fechar aqui, nesses 5 minutos. Olhe para essa tela, cada expressão que está aí, e coloque no chat para mim. Isso aqui é uma diagnóstica, tá? Uma coisa que todo professor de escola dominical precisa fazer. Antes de ensinar um novo conteúdo, faça perguntas sobre aquele conteúdo. Isso se chama avaliação diagnóstica. Não precisa você fazer uma prova escrita, não. Tá? Eu vou trabalhar com vocês muito desses conceitos. Mas eu quero saber aqui de vocês, quais desses que vocês olham assim e dizem, vixe, eu nunca ouvi falar. Não faço ideia do que é isso. Hã? Fabiane disse que aqui não vai ter isso, não. Amém. Qual é? É só o que você nunca viu, não sabe o que é, tem dificuldade. Coloca para mim aí no chat. Revelação especial, sola escritura. E o chat também fica gravado, viu, gente? Depois eu pego isso aqui e aí eu monto, né, baseado nas respostas, para quais são os conceitos que eu vou ter que focar mais, enfatizar mais. Ó, sola escritura. O pastor Diógenes já vai ficar ligado aí para a gente falar. Isso é um conceito fundamental para a Bíblia, né? Fundamental. Os reformadores, eles levantaram essa bandeira, né? Para não deixar no ar, eu já vou dizendo aqui, né? Sola escritura, sola significa somente, só. E escritura seria a própria escritura, a Bíblia. Então, sola escritura é o quê? Tudo em matéria de fé e da prática cristã deve vir somente da escritura. Você não pode ficar trazendo invenções, mirabolâncias, né, para dentro do estudo, da pregação, da palavra de Deus. Por quê? Porque somente a escritura é a palavra de Deus. Somente a escritura é suficiente, tá? Então, mas a gente vai falar mais sobre isso, inclusive na matéria de história da igreja, tá? Ó, infalibilidade. Pastor Diogo colocou aí pra gente. Então, gente, é claro que eu só tenho 3 minutos aqui e a gente não tem como responder tudo, mas isso aqui está registrado e eu já sei onde é que eu tenho que atacar mais. Eu já sei onde é que eu tenho que atacar mais. Viram a importância da diagnóstica? A gente não perde tempo aqui, irmãos. A gente aprende o tempo todo. Eu vou trabalhar santificação com jovens da igreja. Quais são os principais conceitos dentro dessa doutrina da santificação? Pronto. Aí você bota lá no quadro, escreve numa folha de papel. Mas eu não tenho data show. Escreve numa folha de papel, entrega o papelzinho dobrado para cada jovem. Abra aí e me diga se você pegou algum conceito que você nunca viu na vida. Pronto. Aí você já sabe que aqueles 50 minutos preciosos para dar uma aula, não dá para falar de tudo. Então, você já sabe qual é a parte que você vai atacar mais. Por exemplo, cânon, né?
Eu já vi aqui muita gente colocou. Então, a gente vai trabalhar essas questões. Amém, queridos? Eu gosto de ser pontual, tá? Porque o tempo de vocês é muito precioso e já são 9h29. Quem gostou, com a carinha bonita aí, ó, vai nos emojis, sei lá. Não coloca cara feia, não, viu? E quem quiser fazer o curso, as matrículas estão abertas ainda. Semana que vem vai ter aula, gente? Não vai ter aula. Ah, pastor, mas eu não vou para o carnaval. Sim, meu irmão, graças a Deus. Mas tem gente que vai para o retiro, tem gente que... Então, assim, para a gente não ficar aqui só com 5, 6 alunos, então a gente não vai ter aula, tá? Quem gostou, parece que o povo gostou, pastor Diógenes. Já leia o material, né? A gente faz a recomendação aí, acesse o formulário para pegar mais informação. O pastor Alex já deixou aí os contatos dele também para conversar sobre qualquer tipo de assunto, até as dificuldades relacionadas a valores. Conversa direitinho, viu? E vale a pena. E aí, quando você tiver acesso já ao material, já lê, que fica melhor, inclusive, para a gente trabalhar dentro da sala de aula, né? Muitos assuntos aí estão interligados, vocês vão, por meio dessa disciplina, enxergar a revelação que está nas suas mãos de forma diferente, valorizar mais. Vai ser, assim, um passeio muito bom na história da Bíblia e valorizando aquilo que nós temos em mãos. Amém. Amém, queridos. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por essa primeira aula, essa aula inaugural, que essa turma de 2026 daqui possa sair proclamadores, anunciadores das boas notícias do céu, Pai. Esse é o nosso objetivo, que o Senhor abençoe cada aluno, aqueles que ainda não se matricularam, que o Senhor possa dar uma direção, abençoe, Senhor, aqueles que já fizeram sua matrícula, nos dá a graça da perseverança, Pai, em nome de Jesus, porque não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que permanecem até o fim. Nos dá a tua graça, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Amém. Obrigado a todos. Perdão aqueles que eu não nominei aqui, é porque, gente, a emoção é muito, muito grande. Tá? Mas alguns colegas pastores que entraram, Deus abençoe. Dior, essa dobradinha aí vai dar certo, viu? Amém. Em nome de Jesus. Agradeço mais uma vez o convite. Amém. E esperamos ver todos vocês matriculados, viu? Vai ser uma honra para a gente. Vai ser muito bom. Tomara que vocês possam participar dessa jornada. Amém. Pronto. Gente, eu vou parar a gravação e vou fechar aqui a aula, tá? Deus abençoe a todos. Parar aqui. Amém. Bora ver quem é que vai ficar. Será que vai ter gente?